pra mim é criança brincar, é ouvir mil canções numa concha de mar, é chuva caindo, é campo em flor, é acima de tudo, é o amor, é o amor, é o amor, belo pra mim, quando estou a sofrer, é nas trevas da alma que eu começo a crescer, lembrar com alegria que além, muito além da esfera de mim, existe alguém, lá 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 ia, alguém, lá 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 ia, alguém. Vem, eu mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai, guiarei os passos seus e junto a ti hei de seguir. Sim, eu irei e saberei como chegar ao fim, de onde eu vim, aonde vou, por onde irás, irei também. Vem que a terra espera quem possa e queira realizar com amor a construção de um mundo novo, muito melhor. Sim, eu irei e aprenderei minha razão de ser. Eu creio em ti, que crês em mim, e a tua luz irei à luz. Eu te farei da minha vida participar, viverás em mim aqui, viver em mim é o bem maior. Sim, eu irei e levarei teu nome aos meus irmãos, iremos nós e o teu amor vai construir, enfim, a paz, a paz, a paz. Todos bem-vindos mais uma vez à reunião pública do Segal, virtual. Eu espero que todos vocês que aqui estejam buscando algo para a sua melhora, e que com a paz do Senhor Jesus, com o merecimento de cada um de nós vamos ter êxito naquilo que nós buscamos. É muito bom estar com vocês. Meu nome é Jona Dark, estou hoje na condução do trabalho. A nossa alegria cristã foi feita pelo nosso amigo Ramon. Ramon, muito obrigada. É um prazer ter você aqui conosco novamente. A leitura do Evangelho da nossa companheira Rose, no capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai. O item 3, diversas categorias de mundos habitados. A nossa palestra de hoje, quem vai estar aqui falando conosco a prece inicial é o Juliano, e o nosso palestrante é o Eduardo Aguiar, com o tema Jesus e o mundo da regeneração. Para a nossa prece final, a fluidificação das águas será o nosso amigo Volney. Então, e que possamos ter muita orientação na fala do nosso colega, do nosso palestrante. E o Ramon vai fazer mais uma musiquinha para nós, para que possamos nos harmonizar
E depois da música a gente vai ouvir a leitura do Evangelho. Pelas terras da Judéia, vi uma virgem a caminhar. Ela era tão menina, com menino a carregar. Seus olhos eram azuis, como conchas de luar. Maria, doce Maria, venha todos nos embalar. Pelas terras da Judéia, vi uma virgem a caminhar. Ela era tão menina, com menino a carregar. Seus olhos eram azuis, como conchas de luar. Maria, doce Maria, venha todos nos embalar. Maria, doce Maria, venha todos nos embalar. Vou fazer a leitura do Evangelho desta noite. Capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai, o item 16, mundos regeneradores. Entre essas estrelas que cintilam na abóbada azulada, quantos mundos há, como o vosso, designados pelo Senhor para expiação e prova. Mas há também os mais infelizes e os melhores, como há os transitórios, que se pode chamar de regeneradores. Cada turbilhão planetário, correndo no espaço em torno de um foco comum, arrasta consigo seus mundos primitivos, de exílio, de prova, de regeneração e de felicidade. Já vos foi falado destes mundos em que a alma nascente é colocada, enquanto ainda ignorante do bem e do mal, ela pode caminhar até Deus, senhora de si, possuindo seu livre arbítrio. Já vos foi dito sobre as amplas faculdades de que a alma foi dotada para fazer o bem. Mas há as que sucumbem, e Deus, não as querendo aniquilar, permite-lhes ir para esses mundos em que, de encarnação em encarnação, se depuram, regeneram-se e retornam dignas da glória que lhes fora destinada. Que assim seja. Jesus, amigo, fonte de luz e bondade, nesta noite nos reunimos em seu santo e bendito nome. Pedimos a proteção dos bons espíritos que nos guiam e nossa jornada evolutiva. Que estes espíritos de luz envolvam-nos nesta reunião de harmonia, esclarecimento, e que eles estejam entre nós. E cada coração aqui reunido sinta a presença amorosa do nosso amigo e mestre Jesus. Que seus enviados possam nos ajudar agora e sempre. Pedimos que a tua luz ilumine nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações, para que possamos sermos melhores a cada dia, que sejamos todos amparados e protegidos no caminho do bem e da verdade pelo nosso amigo e mestre Jesus. E assim seja. Vamos convidar nosso irmão Eduardo. É com você, meu amigo. Seja bem-vindo. Obrigado, Joana Dark. Eu agradeço essa oportunidade do Segal falar de Jesus no mundo de regeneração. Como diz o Haroldo, quando ele publicou esse livro, fez essa obra, é porque ele quis mostrar a grandeza do Cristo, a grandeza que é Jesus para todos nós.
Eu me refiro ao Chico Xavier, que foi a maior antena parapsíquica que um dia esteve, e o Chico, ele tinha tanto respeito para com Jesus, que ele não se referia ao nome Jesus. O Chico sempre falava de Jesus da seguinte forma: Nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele ia falar alguma coisa de Jesus, pela hierarquia desse espírito que é. E nessa obra do Verbo se faz parábola, o Haroldo ele traz a comunicação dos espíritos na Sociedade Parisense de Estudos Espíritas, quando São Luís ele emite uma mensagem através de uma das grandes médiuns, e São Luís ele era o padrinho espiritual da Sociedade Parisense de Estudos Espíritas. A gente não vai nem fazer referência ao Espírito de Verdade, que é o coordenador de tudo, mas ele nomeou São Luís para que São Luís ele tirasse as dúvidas de Kardec. E todas as dúvidas que o professor Allan Kardec ele tinha, ele recorria a esse espírito chamado São Luís. E São Luís fala sobre Jesus, que aqui na Terra, pelas nossas imperfeições, a nomenclatura, seja Messias, seja Jesus, isso não importa. O que importa é a essência desse espírito, é a grandeza desse espírito. E o Leon Denis, que é um dos grandes também representantes da doutrina espírita, que deu continuidade à obra de Kardec, ele compreendeu e entendeu essa mensagem de São Luís da grandeza do Cristo. Lembrando que nesse universo nosso, que Deus nosso Pai criou essa casa, por isso Cristo disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Esse universo ele é composto por vários sóis, por várias estrelas, e como foi muito bem lido pela nossa irmã, essas estrelas elas viajam em suas galáxias e junto com elas levam uma grande quantidade de planetas, que são as casas criadas por Deus, nosso Pai, para a morada de todos nós, espíritos. E esse capítulo 3, quem dita ele é Santo Agostinho. Santo Agostinho também tinha propriedade para isso, para falar tão bem das hierarquias desses mundos na cronologia do universo. E aí nós temos mundos de provas e expiações. Antes deles nós temos os mundos primitivos, temos mundos regeneradores, temos mundos ditosos e temos mundos mais felizes. A Terra, ela passa por esse processo de transição planetária de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. E nós estamos nessa escala ainda de espíritos imperfeitos. Mas como diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz, esse processo ele vem sendo acompanhado desde a formação do nosso sistema solar. E nós tivemos algumas reuniões desses espíritos da hierarquia de Jesus. Antes de falar da pureza desse espírito, o Haroldo lembra da pergunta número 170 do Livro dos Espíritos, em que Kardec faz a seguinte pergunta: em que se transforma o espírito depois da última encarnação? Os espíritos respondem: o espírito, depois da sua última encarnação, ele se transforma em espírito bem-aventurado, é um espírito puro. E Lacordaire, que também foi um filósofo grandioso do século XIX, que falava do cristianismo com eloquência, ele vem fazer referência à grandeza dos espíritos puros, que são os espíritos crísticos, que se enquadra o nosso Mestre Jesus. A Gênese planetária, a Gênese de Allan Kardec, ela faz referência ao nosso Sol. O Sol, segundo Galileu Galilei, que foi um dos espíritos que contribuiu também para a confecção e codificação da doutrina, e lá na Gênesis ele deixa algumas mensagens. O Sol no nosso sistema solar, ele funciona como uma sala de reuniões
dos espíritos crísticos. Imagina só a hierarquia dessas reuniões, a velocidade que esses espíritos eles se encontram, como é a radiação deles para suportar ali a nossa estrela. E no nosso meio do sistema solar, por 2 vezes, fala-se na terceira, mas esses espíritos crísticos, eles se reuniram. Uma vez foi quando foi ser formada a nossa terra, Deus, nosso Pai misericordioso, ele tem a ajuda desses espíritos que são chamados prepostos. Então se engana aquele que aqui na Terra se encontra nesse mundo imperfeito e acha que quando nós nos tornarmos espíritos de luz, nós pararemos diante este universo, que nós ficaremos estáticos. E não é assim na lei do Criador. O Emmanuel fala o seguinte: na obra de Deus, paz sem trabalho é ociosidade usurpadora. Então, quando nós nos evoluirmos depois da nossa última encarnação, nós teremos oportunidades de auxiliar o Senhor e ajudar Ele no equilíbrio das estrelas e dos planetas que constituem a casa do Pai, as suas moradas. E Jesus é um espírito desse. A primeira vez que se reuniu esses espíritos foi para que fosse formado o nosso planeta Terra. Lá em A Caminho da Luz, Emmanuel descreve todo o processo e até quando a vida foi semeada, descreve o processo de espíritos irmãos nossos que já se encontravam em outros orbes, principalmente Capela. De lá para cá eles são trazidos e quem abre os braços para receber esses espíritos é o Cristo. E Jesus nos acompanha desde bilhões e bilhões de anos atrás. Imagina só, quando nós começamos a nossa caminhada, Jesus já era um espírito da hierarquia dos Cristos. E na sua caminhada, acompanhando o planeta Terra, Jesus resolve, em um determinado momento em que a humanidade ela já tinha maturidade suficiente para compreender mais os ensinamentos de Deus, nosso Pai, Jesus desce aqui e, em forma de ser humano, ele renuncia ao seu trono espiritual. E, segundo esses relatos, o Haroldo diz aqui também, nesse capítulo 2, que foi o momento em que os espíritos eles se reuniram pela segunda vez, os espíritos crísticos. Com certeza, na sala de reuniões, que seria o Sol, para que preparassem a vinda do Cristo. Então, nós não temos noção da dimensão desses espíritos crísticos, o quanto eles são puros. No momento em que Jesus desceu para encarnar na sua forma humana, um outro Cristo ficou substituindo ele, protegendo o planeta Terra. E Jesus, com a grandeza que teve, ele enfrentou inúmeras dificuldades. A paixão de Jesus não chega nem perto das dificuldades que ele enfrentou para se minimizar, para se condensar, para descer aqui nessa psicosfera negativa envolvidas pelos nossos pensamentos. Para ele foi muito mais difícil ele descer, ele se transformar em um ser humano, do que propriamente dito a paixão que ele aguentou aqui quando é encarnado. Então, esse processo evolutivo, ele acontece para todos os espíritos, porque na obra do Criador nós não temos privilégios, nenhum nem outro. Todos somos criados simples e ignorantes. O próprio Leon Denis relata na sua obra que nós passamos por todas as fases, desde o reino mineral, passamos depois para o reino vegetal, depois vamos para o reino animal, depois do reino animal nós passamos para o reino hominal
é quando nós adquirimos a nossa razão e a nossa consciência, e de lá para cá nós começamos um processo através do nosso livre-arbítrio em busca da nossa evolução. E assim nós continuamos a nossa caminhada como seres que somos imperfeitos ainda. Já evoluímos um pouco, porque já passamos daquele período de mundo primitivo para mundo de provas e expiações. Nesse mundo de provas e expiações, nós passamos por muita turbulência, mas é necessário que exista essa turbulência para que a gente chegue em um mundo regenerador. E lembrando que Jesus, ele teve que descer aqui e ele teve que se adaptar à linguagem dos homens. Imagina como que acontece o diálogo entre esses espíritos crísticos que já têm o poder de pensar, de se comunicarem através do pensamento. Jesus teve que descer, se adaptar à nossa linguagem, por isso ele veio e anunciou a boa nova através das suas parábolas. Parábolas aquelas que sempre traziam grandes ensinamentos. Atitudes do Cristo que sempre foram também perfeitas, que sempre foram de grandes lições para todos nós. Cada passagem de Jesus aqui na Terra, em que ele trouxe, quando ele curava aqueles que eram portadores das doenças, quando ele restaurava a vida, ressuscitava aqueles que já estavam passando para o mundo espiritual e voltavam novamente, era demonstrações de grandes lições que esse Cristo ele nos traz. Então, muitos irmãos nossos, ainda céticos, que não acreditam na potencialidade do Cristo, irmãos esses que também é relatado nesse capítulo pelo Haroldo, por um palestrante internacional que esteve aqui no Brasil e relatou sobre Jesus, dizendo que Jesus era um simples camponês e que os seus ensinamentos se agigantaram para poder bater de frente com o Império Romano, e ele não quis citar o nome e fez bem em não citar, porque pobre criatura é essa que não chegou a ler o livro dos Espíritos, que nos informa tudo o que acontece conosco desde o início da nossa caminhada. Então, as lições trazidas pelo Cristo não dá para enumerar aqui, porque o tempo ele é muito pouco, mas nós temos lições como aquela que Jesus fala para aqueles pastores que estão ali reunidos, porque é citado também nesse capítulo, das ovelhas, das 100 ovelhas. Naquele momento, quem tinha sede de 100 ovelhas era considerado rico. Aquele que tinha mais de 10 ovelhas era considerado que tinha um grande patrimônio. E aí ele fala sobre a ovelha que desgarrou do seu rebanho, e que o pastor deixa as 99 e vai em busca daquela ovelha desgarrada. Quando Jesus dizia isso, é porque ele estava falando do rebanho do Criador, que é Deus. Que todos aqueles que hoje eles passam pela fieira da ignorância, pela fieira da maldade, com o olhar crítico que Jesus tinha, que ele enxergava o fundo dos corações das pessoas, porque ele tinha a clarividência, ali ele via que no futuro esses seres que naquela época eram ignorantes, eles se tornariam anjos, se tornariam espíritos puros. Certa feita, também é relatado no livro, Chico Xavier ele foi convidado a visitar um presídio em São Paulo. E chegando lá, ele estava acompanhado de delegado, acompanhado de policiais, e quando apresentou Chico para os presos, Chico disse a seguinte frase: "Nós somos quantos aqui?" E teve alguém que disse assim: "Então, Chico aqui deve estar rodeado de obsessores." E o Chico responde com a sua humildade: "Os obsessores já fizeram o que tinham que fazer.
Nós estamos rodeados de espíritos de mães que velam por seus filhos aqui dentro desse presídio. Então, o nosso olhar é um olhar de agora. Nós olhamos os seres ignorantes com o nosso olhar limitado. Jesus olhava para aqueles seres mais inferiores com o olhar do espírito e com o ouvido da alma. Naqueles seres, ele já enxergava lá na frente que um dia, através da caminhada evolutiva, passando por esses processos de provas e expiações, de lições abençoadas do Criador, esses espíritos se tornariam homens e mulheres de bem. Então, o processo na lei de Deus é esse. Quando nós compreendemos que o Criador, nosso Pai, ele é todo amor, ele é toda bondade, ele é onipotente, ele é único, nós substituímos, como fez Jesus, a lei do olho por olho, pela lei de dente por dente, pela lei de amar o próximo como a si mesmo. Porque daí, quando chega o sofrimento, Leon Denis também, ele foi categórico quando ele disse que o sofrimento é a fornalha que funde o egoísmo e que derrete o orgulho. E aí nós começamos a entendermos que o que nós passamos de dificuldades nesse mundo de provas e expiações são lições abençoadas que batem à porta do nosso espírito para que nós possamos nos moldarmos e um dia chegarmos ao patamar, à plenitude, conforme chegou Jesus. E aí nós substituímos aquelas reclamações, por que estamos passando por isso, pela paciência, pela resignação, pela compreensão, pela aceitação que nós somos regidos por uma grande lei, que é chamada lei de amor. Do alfa ao ômega do universo, que seria de uma extremidade à outra, se nós formos em qualquer lugar, a lei geral que rege a casa do Pai se chama lei de amor. Mas essa lei de amor, ela possui alguns pilares. E os pilares da lei de amor é o perdão, é a misericórdia. Também temos leis específicas. A lei de causa e efeito seria uma das leis específicas trazidas pelo Criador, onde nós colhemos aquilo que plantamos. Isso para a nossa própria aprendizagem e evolução diante essa caminhada. Também lembrando que Jesus, quando aqui esteve, ele andava, era no meio das pessoas simples. Jesus, com sua alta hierarquia espiritual e moral, ele era acompanhado por prostitutas, era acompanhado por pessoas cheias de vícios, e naquele instante os fariseus, quando Pedro ele acompanha Jesus e queria apresentar o mestre ao qual ensinava muito, os fariseus olham para Pedro e diz: mas esse é o mestre acompanhado dessas pessoas imundas? Porque naquele instante os representantes religiosos dos fariseus se encontravam ali em seus templos, vestidos de branco, fazendo jejum, mas não podiam aproximar daqueles seres ali que tinham suas deficiências. E Jesus, com sua simplicidade, ele andava no meio de todos esses espíritos, porque ele entendia que não deveria ocorrer julgamento com todos aqueles, porque cada um se encontra em um momento. Lembrando que o maior ensinamento do Cristo foi de nascer em um local simples, em um local que ele estava rodeado de animais, em um local onde ele não tinha nem mesmo quase roupa para ser vestido pelos seus pais, e foi o primeiro dos seus ensinamentos, que foi a humildade. Naquela região, a população da época, ela esperava que o Messias ele viesse em uma carruagem de ouro. E ali esse Messias viesse e destituísse o Império Romano e tomasse para si toda aquela região,
através da violência. E não foi isso que Jesus ensinou. Jesus ensinou a simplicidade, Jesus ensinou a humildade, nasceu em um local simples, cresceu ali junto com seus pais, na marcenaria de José, mostrando que o trabalho de casa ele é sagrado. E depois, nos seus últimos 3 anos, depois dos 30, ele nos brindou com tantas e tantas lições abençoadas. Até mesmo no momento em que Jesus ele ia expirar, ele estava ali sendo crucificado ao lado de dois considerados ladrões. O ladrão da esquerda, ele blasfemava e dizia: "Tu não é o mestre, tu não é o filho de Deus, então desce daí e salva todos nós, retira todos nós daqui." Enquanto o ladrão da direita dizia para Jesus: "Senhor, que eu esteja do seu lado." E Jesus olha para o da direita e diz: "Antes de eu ir ao Pai, você estará comigo." Então, essas lições trazidas por esse espírito crístico que desceu aqui nessa psicosfera negativa e trouxe tantos ensinamentos para todos nós, não temos como não dizer que Jesus não é o governador desse planeta, não é o Espírito enviado por Deus, porque na história não temos nenhum espírito que tenha voltado ao mundo espiritual e ressuscitado. A ressurreição de Jesus foi mais uma lição de que a vida continua no mundo espiritual. E só para a gente finalizar, porque o horário já está quase passando, né, Joana d'Arc? Eu lembro de Pedro. Pedro foi o apóstolo que andou ao lado de Jesus. Pedro, ele aprendeu as lições do Cristo, mas Pedro é uma representação para todos nós. Porque quando encarnado ao lado de Jesus, Pedro ainda não havia feito a sua reforma íntima. Simão Pedro, ele vai fazer a reforma íntima depois que ele demonstra a fraqueza do homem. Em que momento Simão Pedro demonstra a fraqueza do homem? É no momento em que Jesus anunciava a crucificação. Naquele momento ele estava meio que em aflição e ele já falava com os apóstolos. E aí Pedro diz a Jesus: "Não, mestre, não vai acontecer nada com o senhor não, porque nós estamos do seu lado." Jesus olha para Pedro e diz: "Em verdade vos digo, Pedro, que antes que cante o galo, você terá me negado por 3 vezes." E Pedro negou Jesus por 3 vezes. Quando o galo canta, Pedro sofre um remorso interior e a partir dali nasce um novo homem que faria sua reforma íntima, passaria por diversas situações de dificuldade, mas levaria os ensinamentos do Cristo adiante. E Simão Pedro, no momento em que foi ser crucificado, porque todos os apóstolos de Jesus, exceto João Evangelista, eles sofreram martírios e crucificação. E Pedro, a mando de Nero, ele pede que seja crucificado de cabeça para baixo, e ali, antes dele perder a vida, dele expirar, ele lembra de Jesus na Galileia, simples, e algoz de Pedro atira uma pedra na sua cabeça para que ele perca a consciência. E quando Pedro é buscado pelo próprio Cristo, levado ali, ele encontra com Jesus e Jesus diz a ele que ele descansasse, porque ele havia passado por aquele processo. E Jesus fala: "Eu voltarei, Pedro, porque enquanto tiver alguém gemendo, eu preciso conseguir levar a paz lá." E Pedro diz: "Não, mestre, eu vou com o Senhor em espírito." E ali, quando Pedro volta com Jesus, o seu algoz que havia feito isso, orava no túmulo de Pedro, com sua criança, seu filho no braço,
e ali ele rogava para que a criança melhorasse, e Pedro traz a bênção, e a criança daquele que o crucificou, filho de quem o crucificou, melhora e recebe a bênção do próprio Pedro do outro lado. Então esse é o Jesus que eu também conheço, viu, Joana d'Arc? É o Jesus que nasceu para todos nós, em prol da nossa própria evolução. Obrigado, gente, pela oportunidade. Que ele nos abençoe agora e sempre. Nossa, Eduardo, muito obrigada pela sua presença aqui conosco nessa noite. Bem esclarecedora a sua palestra. E nós temos um amigo aqui no Segal que fala, aquele que vem uma vez, a carteira dele já é assinada. Não tem como desistir mais, tá? Sim, eu que agradeço a oportunidade, gente. Seja Muito bem-vindo obrigado à mesmo de nossa casa, coração. viu? Certo dia alguém chegou e ao mestre perguntou: o que espera Deus de mim? Como posso ser feliz? Vai, vende tudo que tens e dá a quem não tem amor, dá de ti mesmo, sem nada esperar e volta, pega tua cruz e vem, segue comigo assim, sem nada pedir, terás tudo enfim. Aquele jovem foi-se embora, deixou tudo pra outra hora, mas Jesus ainda nos diz: é tempo de ser feliz. Vamos passar então para a nossa prece final, frutificação das águas, com o nosso amigo Volney. Após recebermos as explicações sobre o Evangelho de Jesus, que fortalece a nossa fé, a nossa esperança, fechar os nossos olhos suavemente, buscar uma posição confortável para o nosso corpo físico, vamos relaxá-lo, buscar a sintonia com Jesus, que vela por nós nesse momento, e também com todos os amigos dos dois planos da vida que se encontram conosco nesse trabalho de passe e fluidificação das águas. Sintamos nesse momento uma grande limpeza, uma grande asepsia sendo feita em todo o nosso ser. É retirado de nós o cansaço, a dor, nos auxiliando para que possamos vencer as nossas dificuldades do dia a dia, fortalecendo em nós a fé em Deus. Toda a energia magnética agora é derramada sobre nós, que é absorvida pelo nosso chakra coronário e é distribuída por cada célula do nosso corpo físico, fortalecendo, curando as nossas dores, nos dando toda a energia necessária para as nossas metas reencarnatórias. É o momento de agradecermos por esse tratamento recebido e rogar ainda ao Mestre Jesus e à equipe de trabalhadores que nos auxilie nesse momento na fluidificação das nossas águas, que possam ter trazidas da natureza, do sol, toda a energia necessária para que sejam incorporadas às nossas águas. Elas são agora fluidificadas, magnetizadas, se tornando o remédio salutar para cada um de nós.
curando as nossas dores e nos dando a condição necessária para sermos seres melhores a cada dia da nossa jornada. E assim, bondoso Mestre Jesus, ao encerrarmos mais essa reunião de trabalho, de tratamento, de luz na nossa vida, somos imensamente agradecidos, Senhor. E rogamos a Ti que possa continuar nos fortalecendo, nos amparando, nos dando, Senhor, a condição necessária para sermos fiéis servidores da Tua seara de amor. Bondoso Mestre Jesus, que a Tua paz, que a Tua luz permaneça em nossos corações por todo sempre. Que assim seja.